sejam bem-vindos a mais este encontro. A partir da leitura do capítulo Desenvolvimento da Função Sexual, no Compêndio de Psicanálise, Freud, 1938-1940, torna-se necessário avançar para as implicações clínicas dessa teoria, articulando as fases do desenvolvimento, as noções de fixação, regressão e sintoma. Freud já havia indicado em 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, 1905, que nenhuma fase é simplesmente superada. Cada organização libidinal deixa traços. Quando uma fase não encontra resolução suficientemente estável, pode constituir um ponto de fixação. Em situações de conflito ou frustração, o sujeito pode regredir a esse ponto, buscando ali uma forma arcaica de satisfação. Essa concepção é aprofundada em Inibição, Sintoma e Angústia, Freud, 1926, quando Freud mostra que o sintoma é formação de compromisso entre pulsão e defesa. A regressão a modalidades orais, anais ou fálicas de satisfação pode aparecer mascarada em comportamentos, fantasias ou formações sintomáticas. A clínica não autoriza interpretações simplistas. Ela exige escuta da economia singular do sujeito. A fixação oral pode manifestar-se na dependência excessiva, na voracidade simbólica, na dificuldade de separação. Mas não se trata de diagnosticar automaticamente uma fase oral, e sim de compreender como o sujeito organiza seu modo de pedir, de receber e de perder. A economia oral está ligada à relação primordial com o objeto materno, a experiênica de presença e ausência. A fixação anal pode aparecer na relação com controle, ordem, retenção, ambivalência. Em Caráter e Erotismo Anal, 1908, Freud já indicava a transformação de experiências anais em traços de caráter. Contudo, na clínica, esses traços só adquirem sentido quando articulados à história singular e ao conflito atual. Na dimensão fálica e edípica, as questões de rivalidade, identificação e castração permanecem estruturantes. Em O Eu e o Id, 1923, Freud descreve a formação do super-eu como herdeiro do complexo de Édipo. A interdição internalizada não apenas limita, mas constitui o sujeito moral. A angústia de castração, longe de ser mero medo literal, representa o reconhecimento de um limite estrutural ao desejo. A latência, enquanto período de reorganização e recalque, prepara o terreno para a puberdade, quando a genitalidade assume primado. Mas, como Freud observa no Compêndio, 1938-1940, a genitalidade adulta é resultado de um longo processo de integração das pulsões parciais. Ela não elimina o infantil, ela o reescreve sob nova configuração. Essa perspectiva impede que a psicanálise trate a sexualidade como simples escolha de objeto. Desde 1905, Freud afirma que a bissexualidade é disposição originária. A orientação sexual não é patologia, mas destino pulsional. Em textos como A Psicogênese de um Caso de Homossexualismo numa Mulher, Freud, 1920, e na carta de 1935, A Mãe de um Jovem Homossexual, Freud sustenta que não compete à psicanálise condenar ou normalizar, mas compreender os mecanismos psíquicos envolvidos na escolha de objeto. Clinicamente, a teoria do desenvolvimento psicossexual não serve para rotular, mas para orientar a escuta. Quando um analisando relata experiências de humilhação, controle, exclusão ou rivalidade, a escuta pode articular esses elementos às organizações libidinal descritas por Freud, sem reduzir o sujeito a um esquema. A regressão, conceito central em Além do Princípio do Prazer, 1920, revela que o psiquismo busca estados anteriores de organização quando confrontado com excesso de excitação ou trauma. Assim, comportamentos aparentemente infantis na vida adulta não são imaturidade simples, mas tentativas de restauração de uma economia conhecida. O desenvolvimento da função sexual, portanto, é inseparável da constituição do eu, da formação do super-eu e da dinâmica pulsional. Ele não descreve apenas etapas da infância, mas modos permanentes de organização do desejo. A clínica psicanalítica, ao perguntar pela infância, não busca curiosidade biográfica, mas os pontos de fixação onde o sintoma encontrou sustentação.
A sexualidade infantil, longe de escândalo moral, é fundamento estrutural do sujeito. Ler o capítulo do compêndio 1938-1940, à luz de toda a obra freudiana, permite compreender que a sexualidade é constitutiva, conflitiva e histórica. Ela atravessa o sujeito do nascimento à vida adulta, reorganizando-se, reprimindo-se, sublimando-se, mas jamais desaparecendo. Esta aula é parte de um percurso que não se faz com pressa nem com respostas prontas. A psicanálise se constrói no tempo, no contato com o texto, com o pensamento e, sobretudo, com a escuta. O que foi apresentado aqui não se esgota neste encontro. Ele serve como ponto de apoio para que novas perguntas possam surgir e para que o pensamento continue se aprofundando. A psicanálise não se oferece como um manual, ela se sustenta como uma experiência.